Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ouvir mais uma história da Bíblia, tá bom? Sobre a vida de Jesus, sobre o que ele fez quando ele estava aqui. Hoje a gente vai ouvir sobre 3 pessoas que Jesus encontrou quando ele estava andando aqui na Terra. Eu sei, a gente sente muita falta quando a gente não pode se encontrar com ninguém, não é? A gente tá tendo que ficar em casa, a gente não pode ir na igreja, na escola, a gente tem que ficar em casa, não pode se encontrar com outras pessoas. E a gente fica meio triste, né? A gente sente falta das pessoas, não é a mesma coisa a distância. Pois é. Hoje a gente vai falar sobre o melhor encontro que a gente pode ter na vida com qualquer pessoa, tá bom? A gente vai conversar sobre isso. E essas 3 pessoas tiveram um encontro desse, tá bom? A primeira pessoa, a primeira pessoa foi um homem que se chamava Nicodemos. Nicodemos, ele era uma pessoa muito religiosa. Ele gostava muito de estudar a Bíblia, de ensinar para as outras pessoas da palavra de Deus, sabe? Da Bíblia. Eles não tinham a Bíblia igualzinho a gente já tem hoje em dia, naquela época, mas eles tinham uma Bíblia também. Eles tinham pedaços da palavra de Deus já escritos naquela época. E ele gostava de estudar, de falar sobre as coisas de Deus, enfim. E um dia não, de noite, em uma noite, Nicodemos foi se encontrar com Jesus. Por que vocês acham que ele foi de noite? Ele foi de noite porque ele tinha medo do que as outras pessoas iam falar dele. Porque ele fazia parte do grupo dos fariseus, que eram mestres da lei, pessoas que estudavam a lei. Os fariseus não gostavam de Jesus, eles tinham inveja, sabe? Eles não entendiam as coisas, enfim. Nicodemos era um fariseu, mas ele queria falar com Jesus. Ele foi à noite porque ele estava com medo, ele foi escondido, mas foi. E ele teve esse encontro com Jesus. E primeiro, Nicodemos ficou super confuso, sabe? Porque Jesus falou que Nicodemos tinha que nascer de novo. Nascer de novo? Como que um homem grande, já adulto, vai entrar de novo na barriga da mãe dele e nascer? Será que era isso que Jesus estava falando? Não, não era isso. Jesus estava falando que Nicodemos precisava ser salvo. Ele precisava conhecer o Filho de Deus. Ele precisava ser transformado. Olha só, a Bíblia fala pra gente que quando a gente é salvo por Jesus, a gente tem uma vida nova. Todas as coisas se fazem novas depois que a gente tem Jesus com a gente. Era disso que Jesus estava falando com Nicodemos, que ele precisava ter uma vida nova, nascer de novo. Essa conversa mudou a vida de Nicodemos para sempre, porque Jesus disse para ele um dos versículos que eu tenho certeza que vocês já ouviram. É assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, Nicodemos era uma pessoa que amava a Deus e estudava muito a Bíblia. Mas até as pessoas que estudam muito a Bíblia, elas também têm pecado. Eu e você, nós temos pecados. Nicodemos tinha pecado. Por isso que ele precisava de salvação. Por isso ele precisava de uma vida nova. E por isso a gente precisa de uma vida nova. Tudo bem? Agora a gente vai ouvir sobre um segundo encontro que Jesus teve com outra pessoa. Certo dia, Jesus estava viajando com os discípulos dele, como ele sempre fazia, e aí eles passaram por um lugar que se chamava Samaria. Você sabe, os judeus, o povo judeu, que era da onde Jesus vinha, os discípulos, eles eram judeus. E eles não se davam com o pessoal de Samaria. Eles não se gostavam, eles não se gostavam nada. Mas aquele dia Jesus estava passando por Samaria. Jesus não tem esses problemas, né? Ele não tem isso. Então, olha só, quando Jesus estava sentado ali perto de um poço, veio chegando uma mulher samaritana, uma mulher de Samaria. E ela estava vindo pegar o quê? A água do poço. Vindo pegar a água do poço. E olha só, quando ela chegou perto, Jesus falou com ela. E ela achou isso muito estranho. Primeiro, naquela época, homens geralmente não falavam com mulheres desconhecidas. Eles não se falavam assim. Segundo, Jesus era judeu e ela era samaritana, e esses dois povos também não ficavam se falando.
Terceiro, mesmo entre os samaritanos, aquela mulher era uma mulher que as pessoas não gostavam muito, porque as pessoas falavam que ela fazia muita coisa errada e não gostavam dela. Então, ela era a última pessoa que alguém poderia falar, mas não Jesus. Jesus começou a conversar com ela, porque Jesus não olha isso, porque ela fez muita coisa errada, ou fez pouca coisa errada, ou quem ela é, ou de onde ela é, nada disso. Jesus está preocupado com a alma dela, com o coração dela e com a vida dela. Então Jesus começou a conversar com ela e pediu água para ela, que ela desse água para Jesus beber. E aí ela achou estranho, começou a conversar com Jesus, e aí Jesus falou: "Olha, se você soubesse quem eu sou, você que ia me pedir água e eu ia te dar uma água que você nunca mais ia ter sede." Do que será que Jesus estava falando? De água, água mesmo de tomar? Não, Jesus podia dar para ela a vida eterna. Jesus começou a conversar com ela e ela percebeu que Jesus era especial, porque Jesus sabia tudo da vida dela. Ele sabia todas as coisas erradas que ela fazia. Jesus conhecia o coração dela, como Jesus conhece o nosso coração. E mesmo assim, ele estava oferecendo para ela uma vida nova, uma vida diferente. Ele estava oferecendo para ela vida eterna. A mulher samaritana ficou tão feliz, que ela deixou o jarro ali e foi contar para as outras pessoas que quem era Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus que veio salvar as pessoas. As pessoas todas são pecadoras. E Jesus veio salvar todas as pessoas que crerem nele de verdade. E agora a gente vai falar sobre um terceiro encontro que Jesus teve com outra pessoa. Essa pessoa chamava Zaqueu. Zaqueu era um homem que as pessoas não gostavam também. Mas por quê? Porque Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, sabe? Ele pegava o dinheiro do povo judeu e dava para Roma. Só por isso as pessoas já não gostavam dele, porque ele cobrava imposto. Mas pior, ele fazia pior. Ele ainda pegava mais, dinheiro a mais, ele roubava das pessoas para ficar com ele. Olha só, então ninguém gostava dele mesmo. Mas um dia ele ouviu que Jesus ia passar pela cidade dele. Ele morava em Jericó. E ele ouviu que Jesus ia passar e ele queria ver Jesus. Mas estava uma multidão, tá vendo? Muita gente mesmo, muitas pessoas querendo ver Jesus. E aí Zaqueu correu e subiu no alto de uma árvore para ele poder ver Jesus. Qual a surpresa dele quando Jesus estava passando ali e olhou para cima e chamou Zaqueu pelo nome? Olha, porque Jesus sabe todas as coisas, não é mesmo? Ele sabia o nome de Zaqueu, sabia que ele estava ali. E falou: Zaqueu, desce daí. Hoje eu quero ir na tua casa, ficar com você, vou jantar com você lá, vou na sua casa. Olha só. Primeiro, as pessoas ficaram todas muito desconfiadas. Zaqueu ficou muito feliz, ele estava super feliz que Jesus ia na casa dele. Mas as pessoas ficaram achando ruim que Jesus vai na casa desse cara que rouba a gente, que cobra imposto, que absurdo. Não, 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 não. As pessoas achavam que Jesus, que é uma coisa boa, devia ser só para pessoas boas. Mas a verdade que a gente já viu é que ninguém é bom de verdade. Todo mundo tem pecado e todo mundo precisa de Jesus. E olha só, naquele dia, Jesus foi na casa de Zaqueu, ficou lá com ele, conversou com Zaqueu e Zaqueu aprendeu muitas coisas. E da mesma forma que aconteceu com Nicodemos, a mulher samaritana, Jesus transformou a vida de Zaqueu, transformou a vida dele. Por quê? Porque depois da conversa, Zaqueu teve uma nova vida e ele decidiu que ele não ia mais roubar as pessoas, que ele ia dar dinheiro que ele tinha para os pobres, metade do dinheiro dele ele ia dar para os pobres que precisavam mais. E ele também entendeu que ele tinha que devolver as pessoas que ele tinha roubado, devolver até a mais do que ele tinha roubado. Ele entendeu que aquilo não estava certo, que o dinheiro que ele ganhava vinha de Deus. Quem dá o sustento é Deus. Então ele decidiu que ele ia devolver. Olha só que incrível. Cada pessoa que se encontrou com Jesus, cada uma das pessoas que se encontraram com Jesus, tiveram a vida transformada, elas nasceram de novo, elas foram feitas novas criaturas, novas pessoas. Isso foi um encontro muito importante na vida delas.
todas as pessoas do mundo precisam ter esse encontro com Jesus, porque todas são pecadoras. Se você gosta de ir na igreja, se você gosta de ler a Bíblia, se você faz muitos pecados, não importa isso. Todo mundo precisa de Jesus, todo mundo tem pecado, todo mundo precisa ser salvo do pecado. Eu e você também. Não importa quem você é, da onde você é, como você precisa de Jesus, você precisa ter um encontro com Jesus. E quando você tiver esse encontro com Jesus, você vai ter uma nova vida junto com Ele. Tá bom, gente? Essa é a nossa aula de hoje. Um beijo para todos vocês. Tchau!